Prezado Padre Aquino, Diácono Clóvis, demais leigos e leigas, aqui representando a nossa paróquia, e de modo especial a você, que está em plena comunhão e conexão conosco, através desse canal do YouTube. A Igreja hoje nos reúne para celebrarmos esta solenidade, Pentecostes, como a expressão de um início que jorra para um novo tempo. Nesse sentido, tomado pelo Espírito Santo, hoje nós celebramos a festa do nascimento da Igreja. Isso mesmo. É claro que o embrião da Igreja está muito antecedente a Pentecostes, mas foi Pentecostes que marcou, que impulsionou, sob a luz do Espírito de Deus, a coragem evangélica, a audácia, quando os discípulos decidiram, pelo Espírito, a cumprir o mandato de Cristo. Os fiéis estavam todos reunidos no mesmo lugar, porém, fora do templo. É um detalhe interessante, provavelmente, na casa de São Marcos. Entre eles, os apóstolos, Maria e outros fiéis. Após 11 dias de retiro, de oração intensa, de vigília, eles foram agraciados por esse dom e por essa graça que foi Pentecostes. A idade de Pentecostes, meus queridos irmãos e irmãs, depois de 50 dias da Páscoa, encerra esse tempo pascal. Inaugura-se na história da humanidade um novo tempo, o tempo do Espírito, como nós temos o tempo da Igreja. Neste sentido, trata-se de um espaço aberto para o testemunho do discípulo, o testemunho missionário, quando se propõe a realizar a missão que Cristo nos deixou como mandato. E este mês de maio, as famílias, a igreja doméstica, vivenciou e experimentou essa dimensão missionária dentro da sua própria casa, que é uma igreja viva, rezando o texto, realizando a novena e várias outras práticas de piedade e vivenciando o amor solidário entre a família. Neste sentido, a gente reza e celebra com todos aqueles que fazem parte desta igreja. Assim também, meus queridos irmãos, nos solidarizamos com todos aqueles que estão celebrando e rezando conosco nesse momento. Então, 50 dias após a Páscoa, nós inauguramos um novo tempo da ressurreição do Senhor. Aqui, recordando a palavra, a promessa é cumprida pelo batismo do Espírito Santo. Uma graça em forma de língua de fogo, que renova e faz nova todas as coisas. Ele vem, meus irmãos. Ele vem e se faz presente, congrega a diversidade e opera a unidade da fé no seio da própria igreja, que ora e que se deixa iluminar para poder entrar em missão. Em suma, hoje celebramos a festa da unidade na diversidade. É isso que o divino nos aponta e nos desafia. Sob a luz do mesmo Espírito que se fundamenta no pluralismo de dons, concedidos a cada um para serem colocados a serviço da comunidade. Pois é na diversidade que vamos encontrar os sinais do amor de Deus,
como expressões do Divino Espírito Santo. Esse mesmo Divino que nos ensina a humanizar o amor na prática, na vivência, na experiência e no dia a dia. Sair do folhetim para entrar em uma vivência concreta. E a primeira leitura nos aponta e nos ilumina e nos ensina tudo isso. Quando nos diz que é o Espírito que cria a nova comunidade, orienta, capacita os discípulos para a missão, fazendo-os saber todas as coisas do Espírito. E diante disso, compreendemos que a graça de Pentecostes não é uma questão pessoal, meus irmãos, mas acima de tudo, comunitária, social. A segunda leitura, Paulo vem nos dizer e nos lembrar que o Espírito Santo é a fonte viva da comunidade. É Ele que concede os dons, e estes devem ser impostos a serviço de todos. Isso significa uma comunidade movida pelo autêntico Espírito do ressuscitado, capaz de renovar a lei do amor como entrega à gratuidade. Isto como um ato de coragem, porque para vivenciar o amor na sua autenticidade e gratuidade, é preciso coragem, é preciso vencer o medo e superar tudo aquilo que provoca desunião, inveja, egoísmo, ódio, rivalidades, traição, jogo de poder, as rejeições excludentes em geral e assim por diante. Mas atualizando esta palavra nesta solenidade de Pentecostes, vejamos alguns ensinamentos. Primeiro deles, o Espírito é este sopro de vida nova, que transforma o homem velho num homem novo, sendo capaz de transformar o egoísmo em amor partilhado. É o primeiro desafio deste homem que se deixa possuir pelo Espírito. O orgulho em serviço solidário. Os medos em audácia profética e missionária. O comodismo em testemunho missionário na família e na comunidade. A discriminação racial junto aos negros, indígenas, em respeito e justiça igualitária. Como compromisso, meus queridos irmãos, podemos e devemos assumir, iluminados pelo Divino Espírito Santo. Primeiro, deixar o Espírito da verdade agir em nós. A partir desta comunhão eucarística de hoje, a você que está em casa, pela comunhão espiritual e pela comunhão da palavra, porque Jesus e o Espírito Santo são inseparáveis. Lembremos que a palavra Cristo significa ungido pelo Espírito. Isso nos faz entender melhor. Segundo compromisso, entender que a grande mensagem de Pentecostes é a evangelização, a missão, e não o falar em línguas. Porque a verdadeira vivacidade das comunidades é a expressão de um novo Pentecostes acontecendo a partir do estado permanente de missão, uma igreja em saída, em resposta ao envio missionário de Jesus a todo mundo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, todo mundo aqui, é bom que a gente entenda, não é uma questão geográfica, mas ir ao encontro dos filhos de Deus nos novos areópagos da pós-modernidade, da era digital e da internet que nós vivenciamos nesse tempo de pandemia,
do Covid-19, mais do que nunca. Os sites, as redes sociais, este canal de YouTube que nos aproxima e nos faz celebrar de maneira muito viva e presente, que nos oferece um mundo novo, chamado o mundo dos conectados. É essa a nossa realidade, o nosso desafio. Terceiro compromisso, que à luz do Espírito Santo, nós possamos dizer não a todo tipo de pecado que fere a promoção da vida. Primeiro, negar a diversidade que gera discriminação racial e sexual contra os pobres, negros, indígenas e todo o grupo do LGBT. Pois abramos-nos cada vez mais ao Divino Espírito Santo, porque não existe supremacia racial. Isso é coisa de pessoas que estão fora do tempo. Sob a luz do mesmo Espírito, que o Espírito Santo sopre sobre os cientistas que pesquisam intensamente a procura e a busca de uma vacina contra o coronavírus, o Covid-19, que ela aconteça e venha logo para curar e libertar muitos irmãos que padecem, que morrem. Por último, busquemos o Espírito da verdade e jamais o Espírito das trevas, que se fundamenta na mentira, no roubo e na politicagem ideológica e ateia que nós assistimos em nosso Brasil, de norte a sul, e desde o governo federal até o atual e o real. Isso é fugir da luz do Espírito. Então, concluindo, meus queridos irmãos, o que fazer para que a nossa comunidade vivencie a unidade de Pentecostes na sociedade em plena pandemia e pós-pandemia e pós-crise? E pós não, porque a crise vai continuar. Eu acredito que será renunciando aos nossos projetos pessoais, politiqueiros, e nos lançando sem medo e apegos aos projetos solidários da comunidade, sempre voltado para os pobres, os excluídos e os marginalizados, e os nossos indígenas, que são os mais excluídos da nossa sociedade, de norte a sul. E aí nós vamos nos sentir e cumprir o mandato de Cristo sob a luz do Divino Espírito Santo. E podemos cantar com todas as letras para que o novo tempo e o novo homem e a nova mulher construam e edifiquem este reino que é de Deus e que é nosso ao mesmo tempo. Assim seja.